Olá, bem-vindos de volta. Feliz Ano Novo, nosso primeiro vídeo aqui para o YouTube de 2024. Seja muito bem-vindo. Esse canal tem o objetivo de trazer o autoconhecimento, o objetivo de auxiliar na correção da minha mente, da sua e do coletivo. Estamos dando seguimento ao livro Propósito do Prem Baba. Se você está chegando agora, volta lá desde o começo. Estamos no capítulo 5 e eu vou continuar. Entretanto, existem aquelas pessoas que já podem entregar seus presentes, mas ainda não se harmonizaram com o fluxo da prosperidade. Elas reconhecem seus dons e talentos e até conseguem colocá-los em movimento. Mas quando isso envolve dinheiro, tudo fica mais complicado. É como se houvesse um bloqueio que as impede de dar o que tem para dar. Nesse caso, existe um não inconsciente para a prosperidade, o que significa que provavelmente há uma imagem, uma crença em relação ao dinheiro. Existe uma dificuldade em lidar com essa energia. Muito importante já, né, em janeiro, é quando a gente está cheio de esperança, cheio de propósitos, de sonhos a serem concretizados durante um ano. Então, se a tua vida financeira você achou que não estava muito boa no ano de 2023 e tem o propósito de mudar essa realidade, presta atenção nessa parte do livro. Continua aqui nesse canal, que eu vou começar a ler o livro O Poder da Intenção, também da Esther Hicks, que vai ser muito interessante para trabalhar a tua prosperidade nesse ano. Pactos de vingança. Se você já tem consciência dos seus dons e talentos, mas de alguma forma se sente impedido de colocá-los em movimento, se você não se sente confiante para fazer aquilo que tem vontade, mesmo sabendo que pode realizá-lo, fique atento para a possibilidade de estar preso em um pacto de vingança. No mais profundo, sempre que existe um bloqueio de fluxo da energia vital, que gera a depressão, tristeza, preguiça, raiva e medo, isso quer dizer que existe um pacto de vingança. Esses acordos inconscientes podem se manifestar de diferentes maneiras na sua vida, como falta de autoconfiança, impotência, rebeldia, vitimismo, entre muitas outras distorções. Inclusive, a falta de fé pode ser o sintoma de um pacto de vingança contra o divino, porque muitas vezes você culpa Deus pelo seu sofrimento. E quando você culpa a si mesmo, a vingança se manifesta como autodestruição, autossabotagem, auto-ódio. Os pactos de vingança podem ser identificados através de contradições. Por exemplo, você sonha em se desenvolver profissionalmente, quer prosperar, mas não consegue fazer aquilo que é necessário para que seu sonho se realize. O fato é que você pensa que quer, mas no fundo não quer. E é justamente por isso que não consegue. Existe um não inconsciente travando o fluxo da prosperidade na sua vida. E se você consegue identificar essa contradição na forma de falta de autoconfiança, se consegue ver sua insegurança, quando de alguma maneira não aproveita as oportunidades que surgem na sua vida, você está chegando a um ponto muito importante, um ponto de mutação. Então, ao chegar nesse ponto, você precisa se aprofundar no processo de auto-investigação. É muito comum, né, nesse termo na espiritualidade, a gente ouve falar de autopunição, autossabotagem. A procrastinação é uma autossabotagem. Então, eu quero que você olhe agora para a tua vida.
Pense aí como foi o ano de 2023. Quais foram os sonhos que não foram colocados em práticas? Quais foram as oportunidades que você não abraçou? O quanto a procrastinação em estudar, em fazer terapia, em começar algo novo, em se abrir para um relacionamento, te sabotou de vivenciar a vida. Porque o que a gente mais tem medo é de ir para a vida. A falta a gente já conhece. A famosa zona de conforto, que não tem nada de conforto, porque às vezes é muito difícil estar estagnado na vida. Sentir que a vida de todo mundo está acontecendo, menos a sua. Sentir que no fundo você não tem força para ir atrás daquele sonho. Que talvez você não consiga lutar mais um mês. Que você precisa resistir, ter paciência, saber que tem um processo para chegar naquilo que você almeja, mas te falta força. E quando você se compara, porque logo em seguida, né, depois da procrastinação, sempre vem a comparação. Quando você se compara com membros da sua família, amigos, colegas de trabalho, parece que a vida de todo mundo está seguindo, menos a sua. Então, olhe nos olhos dessa autossabotagem. Ao que você tem sido fiel? Qual é o teu medo? Se eu passar naquele vestibular ou se eu mudar de emprego, você vai ter que encarar certas responsabilidades. Como vocês sabem, eu sou terapeuta e eu já atendi um caso de uma pessoa que não conseguia tirar a carteira de motorista. E pesquisando mais a fundo, assim que ele tirasse essa carteira de motorista, ele teria que assumir mais responsabilidades no trabalho, com a família, na empresa da família. Então, chegou-se à conclusão que, por que que eu não passo nessa prova? Porque, no fundo, eu tenho medo de assumir as responsabilidades que ter a carteira vai trazer para a minha vida. Então, existe coisas assim muito mais profundas dentro daquele fracasso, daquele não que você está dando para uma oportunidade. Porque um sim para a vida é uma escolha. Escolha tem consequências. E é difícil a gente lidar com aquilo que a gente não sabe como vai ser, com o novo. E é nesse momento que a gente se sabota. Então, investigue. Faça terapia, faça sua autoanálise, se você não puder fazer terapia. Mas investigue quais foram os aspectos da sua vida que você se sabotou, que você sabe que poderia ter sido melhor e acabou não sendo. Então, a chegar nesse ponto, você precisa se aprofundar no processo de autoinvestigação. A prosperidade nasce da confiança. Uma pessoa próspera não tem medo da falta. Ela está sempre relaxada, porque não se preocupa com o dinheiro. É claro que é preciso saber fazer contas e honrar compromissos, mas não é necessário se preocupar. Ser próspero não significa necessariamente ter uma conta bancária muito recheada. A prosperidade não tem a ver com o tanto de dinheiro que você tem, mas sim com a confiança de que todas as suas necessidades serão atendidas, independentemente disso. E o dinheiro surge como uma consequência natural dessa confiança. Já falei sobre a riqueza, que é construída pelo medo da pobreza. Uma riqueza que gera estresse, porque mesmo tendo muito dinheiro, a pessoa não se permite relaxar e usufruir de suas posses, justamente porque não confia que a vida suprirá suas necessidades. Ela está sempre insegura, com medo de que alguma coisa falte. E com isso não consegue desfrutar nem compartilhar o que tem. Nesse ponto, quero salientar uma questão muito importante a ser compreendida. A prosperidade sobrevive do compartilhar.
Não é possível ser verdadeiramente próspero sem que se compartilhe o que é recebido. Você pode acumular dinheiro e conhecimento, pode ter muitos talentos e muitas ideias, mas se não compartilhar, o que significa não colocar em movimento, inevitavelmente o fluxo da prosperidade será bloqueado. Quem é você aqui? Você é aquela pessoa que consegue enxergar a gratidão e ser feliz com aquilo que você tem? Não estou dizendo que a gente não precisa ter ambição, né? Almejar ter mais dinheiro, ter mais conforto, usufruir daquilo que a vida tem para nos dar. Só que tem uma diferença entre eu querer ter um carro mais novo e não conseguir ser grata pelo carro que eu já tenho. Tem uma diferença em eu estar comendo ali arroz, feijão e ovo e estar olhando para a falta de que eu deveria estar num restaurante comendo caviar, por exemplo. Conseguir ser grato com aquilo que você já tem é o maior símbolo da prosperidade. Porque você tem aquela, é uma sensação realmente de dentro para fora. É saber que nada vai te faltar, que a comida não vai faltar na mesa, que o dinheiro para pagar aquela prestação, sei lá do que, não vai faltar, que cliente não vai faltar. O cliente foi embora, que outro vai chegar. Fui demitido, mas vou ter um emprego melhor. Isso é um estado na consciência. Já existem pessoas que têm muito dinheiro e tá sempre preocupado com a falência. Quer sempre saber qual que é o valor aí do dólar, como que tá a cotação das criptomoedas, quanto que vendeu na empresa. A pessoa que tá ali só com arrozinho, feijão e ovo, às vezes tem muito mais paz do que aquela que está lutando para manter um patrimônio. Quem é você? Você é o que tem menos dinheiro e mais prosperidade no estado de espírito, ou você tem uma boa situação financeira, mas não tem prosperidade interna? Está sempre vivendo com medo, não consegue usufruir daquilo que tem. Faça uma autoanálise. Lembrando que a gente sempre manifesta aquilo que a gente está consciente de si. E prosperidade é muito além do que o número que você tem na sua conta bancária. A gente vincula muito, né? Prosperidade com dinheiro. Óbvio que o dinheiro é uma consequência natural. Se o meu estado interno é próspero, eu sei que tudo aquilo que eu preciso chega até mim. Se eu precisar da Ferrari, vai chegar a Ferrari. Entende? Agora, se eu não preciso dela, se eu quero apenas por um estado de ostentação, se eu acredito que eu preciso do dinheiro para provar o meu valor, que eu preciso usar roupa de marca para ser aceita e amada, aí eu estou colocando um outro significado na prosperidade, no dinheiro. Eu estou medindo o meu valor e o nosso valor está no ser e não no ter. É possível ser verdadeiramente próspero sem que se compartilhe o que é recebido. Não é possível ser verdadeiramente próspero sem que se compartilhe o que é recebido. Você pode acumular dinheiro e conhecimento, pode ter muitos talentos e muitas ideias, mas se não compartilhar, o que significa não colocar em movimento, inevitavelmente o fluxo da prosperidade será bloqueado. Assim como você recebe, precisa aprender a dar. Isso porque a prosperidade é um fluxo de energia, o que significa que ela está em constante movimento. Um fluxo é algo passando, mas quando você tenta pegar o que está passando apenas para você, esse fluxo acaba sendo obstruído. Se você não compartilha o que recebe, o fluxo obviamente é bloqueado. Normalmente, a pessoa que mais tem medo de não receber
é a pessoa que menos consegue dar. O medo faz com que ela não confie, que irá receber de volta o que tem para dar. E com isso, ela não, e com isso, ela não entrega e acaba também deixando de receber. Esse é um dos sintomas do medo da escassez, que é um desdobramento da falta de confiança. A confiança é a virtude da alma, um fruto maduro da árvore da consciência. Ela nasce de um coração purificado. Você não pode forjar esse estado na mente. O que você pode fazer é dedicar-se ao autoconhecimento para que possa cessar as imagens e crenças que te impedem de confiar. Aqui pede muito para a gente trabalhar o nosso apego, né? Não estou falando para você dar tudo que você tem, dar todo o seu dinheiro, emprestar todas as suas coisas, na medida do possível, conforme você conseguir, perceba onde está o seu apego. Você tem medo de compartilhar as suas coisas porque você acha que as pessoas vão estragar, vão perder. Você acredita que tudo é seu, porque eu trabalhei muito duro para ter o que eu tenho, então eu tenho que cuidar, eu tenho que olhar, eu tenho que zelar para que as pessoas não tirem isso de mim. Isso é uma ilusão, você está no pensamento equivocado e isso te gera sofrimento. Você está sempre com medo das pessoas passarem a perna em você, te enganar, roubar o teu dinheiro, né? Hoje em dia tem tantos golpes por aí, mas o teu estado de consciência está sempre em defesa, percebe? Eu tenho que me defender de tudo e de todos para não perder o que eu tenho. Nós não temos nada. Em última instância, tudo isso é efêmero. O dinheiro, a casa, o carro, o apartamento, esse corpo, tudo está a serviço do nosso espírito. Tudo está a serviço da nossa transformação interna. O único ouro que a gente tem aqui para se apegar é a nossa expansão de consciência. Então, observe quais são os apegos materiais que você tem, que você pode começar a abrir mão, tá? Abrir mão no sentido de compartilhar mesmo e entender que as coisas materiais são efêmeras, que você vai embora e você vai deixar aqui. O que você vai levar é muito mais profundo. Nos meus estudos enquanto psicólogo e na minha experiência como buscador e mestre espiritual, tudo que pude pesquisar me levou a constatar que o medo da escassez surge principalmente a partir da relação com a mãe ou com o feminino. A relação com o pai também influencia, porém isso acontece mais tarde. As primeiras influências ocorrem através da mãe, pois ela é o portal pelo qual chegamos aqui. Em outras palavras, podemos dizer que a insegurança primordial nasce de uma distorção do feminino e se perpetua principalmente através da distorção do masculino. Vamos compreender melhor isso, independentemente do gênero que se manifesta em nossos corpos. Todos temos uma opção, uma porção masculina e uma porção feminina dentro de nós. A vida neste plano se manifesta no equilíbrio entre esses dois princípios opostos, o masculino e o feminino. E assim como se manifesta na natureza, essa polaridade existe dentro do ser humano. Todos nós temos virtudes masculinas e virtudes femininas, que, quando distorcidas ou desvirtuadas, se transformam naquilo que chamamos de defeitos. Por exemplo, a força é uma qualidade masculina, que, quando distorcida, se manifesta como agressividade e desejo de dominação. A confiança, por sua vez, é uma qualidade feminina, que, quando desvirtuada, se manifesta como insegurança ou submissão. A distorção do feminino se alimenta da distorção do masculino, e vice-versa. Compreendo que a confiança é a qualidade feminina mais necessária
para o processo do despertar do amor. Sem ela, a autorrealização não é possível. A confiança está intimamente relacionada com o amor. Se você não confia, não ama, pois a confiança é como uma ponte para o amor. Se observar as relações humanas, você verá que o amor não cresce se não houver confiança. Se o relacionamento estiver contaminado pela desconfiança, mesmo que seja por uma pequena porção dela, isso impossibilita o crescimento do amor. Percebe que num relacionamento amoroso a desconfiança é algo que atrapalha muito, né, o relacionamento. Se a gente não confia no nosso companheiro, na pessoa que a gente escolheu para compartilhar a vida, é quase impossível esse relacionamento prosperar. Mas e se a gente traz isso para o nosso indivíduo, né? Para o nosso amor próprio? Se eu não confio em mim, nas minhas capacidades de conseguir realizar os meus sonhos, se eu não confio que eu sou boa no que eu faço, se eu não confio que nada vai me faltar, se eu não confio que eu tenho amor para dar e receber, como que a minha vida vai entrar nesse fluxo do universo, vai entrar nesse fluxo do amor? Então você confia em si mesmo? Se você puder contar só com você, você estará em boas mãos. Dentro da esfera do feminino, a mãe é sem dúvida o maior símbolo. É a nossa conexão com o feminino através da mãe. É algo realmente profundo. Ela é o vínculo pelo meio do qual chegamos nesse plano. Hoje em dia, já existem comprovações científicas de que a criança recebe todos os impactos do ambiente enquanto ainda está na barriga da mãe. E não somente do que acontece no entorno, mas do que acontece no mundo psicoemocional da mãe, com todas as suas dúvidas, medos, alegrias e tristezas. Nós ficamos dentro da barriga da mãe por 9 meses e com isso experimentamos o mundo pela primeira vez por meio dela. Começamos a receber as primeiras influências externas através do leite materno. Às vezes, o leite chega com sabor de rejeição, impaciência e raiva. E às vezes o leite não chega. A partir daí, crenças começam a ser formadas e o medo da escassez começa a se instalar no nosso sistema. Isso quer dizer que o medo da escassez não se relaciona somente com a falta de dinheiro, mas também com a falta de acolhimento, de carinho e de cuidado. Com a falta de amor, esse medo de não ser amado se manifesta como sentimento de não pertencimento, insuficiência, impotência, inadequação, entre outros sentimentos negativos. E esses sentimentos se traduzem em crenças que dizem constantemente: eu não consigo aquilo de que preciso, ou eu não mereço isso de que preciso. Tais crenças funcionam como comandos para o subconsciente, e dessa forma acabamos criando nossa realidade. A partir desses comandos, situações de vida que reforçam essas crenças começam a acontecer, e se inicia um círculo vicioso. Crença de não merecimento. Aquela síndrome da impostora também, né? Se ouve falar muito. Quando as coisas estão acontecendo na sua vida e você está prosperando, mas o resto dos seus familiares não prosperam, ou você ganha mais que o seu marido, ou você deu mais certo na profissão das suas colegas de formação. Tantas coisas que às vezes faz a gente se sabotar para pertencer. Pertencer ao teu sistema familiar, pertencer a grupo de amigos, pertencer ao teu relacionamento. Tem muitos casos que se, por exemplo, a mulher ganhar mais que o marido,
O marido perde a sua utilidade. Ela precisa ganhar menos ali para o homem se sentir digno de estar naquela relação. Existem muitos casos assim. E é onde a gente sente que não é merecedor. Comece a observar. Quando alguém te dá um presente, por exemplo, a gente geralmente fala, não precisava. Quando alguém te elogia e você não consegue receber um elogio, não imagina, não fiz por nada, isso foi fácil. Não, não tô bonita, não, só, sei lá, tomei banho. Você consegue receber elogio? Você consegue perceber que você é bom no que você faz? Você consegue aceitar o fato de que a tua existência tem um significado e que você está aqui para ser feliz e ser próspero? E que o dinheiro que você ganha pode sim vir com facilidade através de um trabalho que você gosta de realizar? Comece a perceber quando está tudo dando muito certo para você. Ou se você é o caso de não, Bruna, não sei te dizer porque nunca nada dá certo para mim. Então, por que que você não merece que as coisas dêem certo para você? Por que que você não merece essa facilidade da vida? Por que que alguns têm essa facilidade, mas quando diz respeito a você, você não tem? É algo interessante para você se perguntar. Eu vou parar aqui nessa parte 5 para que a gente tenha esse tempo para analisar essas crenças de não merecimento. Converse com a tua mãe, com o teu pai. Pergunte como que foi no período da tua gravidez. Você foi uma gravidez desejada? Será que a sua mãe passou por alguns traumas? Lembra que você já estava sentindo aquilo. Será que esse medo de ir para a vida não vem lá desde a gestação? Investigue-se a si mesmo. Vamos fazer desse 2024 um ano diferente. Porque a partir do momento que eu tomo consciência das crenças que estão limitando o meu maior potencial, eu tenho a oportunidade de escolher outra vez, de fazer diferente. Então, para que a gente tenha um 2024 mais próspero, o primeiro caminho vai ser esse. Olhar de frente para todos os teus medos, para tudo aquilo que você acredita ser verdade sobre você e escolher uma outra vez. Então, eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse livro, volta lá desde o primeiro capítulo. Me acompanhe também lá no Instagram, da mentora Bruna Andrito. Lá a gente está sempre compartilhando outros livros e outros ensinamentos que vão te ajudar no teu processo de autoconhecimento. Então é isso, obrigada para quem ficou até o final e a gente se vê na próxima. Tchau!